Neste exato momento, olha, milhares de adultos com mais de 45 anos estão bebendo um suco verde espesso, sabe? Sim, todos os dias. Exato. E acreditando piamente que estão limpando o corpo, combatendo o envelhecimento e, bom, prolongando a vida. Mas os dados clínicos que estamos analisando neste nosso painel médico hoje revelam uma verdade aterradora. Profundamente aterradora. Em nenhum sistema biológico envelhecido, esse mesmo copo de saúde não é um remédio. É, do ponto de vista fisiológico, uma arma química. E eu fiquei perplexa ao ver os dados. Olha, é uma contradição que choca até mesmo os pesquisadores médicos mais experientes, sabe? O que nós descobrimos ao dissecar esses relatórios nutricionais focados no declínio biológico não é um alerta sobre alimentos ultraprocessados. Não, não é o básico. Não é. A verdadeira crise invisível reside em alimentos que são cultuados como superalimentos absolutos. A ciência da nutrição preventiva falhou catastroficamente ao não levar em conta o desgaste fisiológico crônico que, bom, inevitavelmente ocorre com a idade. Então, para estabelecer o alicerce desta nossa investigação, a gente precisa focar no sistema renal, certo? Exatamente. O rim é o centro de tudo isso. O que acontece fisicamente com os rins quando cruzamos essa linha de declínio biológico? As fontes mencionam repetidamente um paradoxo chamado a peneira rasgada. O que isso significa na prática médica? Bom, para entender isso, precisamos olhar para a taxa de filtração glomerular, a TFG. Os rins humanos possuem cerca de 1 milhão de néfrons cada. Pense nos néfrons como microfiltros biológicos incrivelmente complexos, todos formados por tecidos vivos. Tecidos bem delicados. Sim, extremamente. Na juventude, eles operam com uma precisão cirúrgica. Eles retêm minerais essenciais e excretam toxinas pesadas como a ureia. Mas, com o avanço da idade em adultos maduros ou a presença de uma hipertensão silenciosa, a TFG começa a cair. Então, o filtro simplesmente fica mais lento? É só isso? Não. É muito pior do que uma simples lentidão. A estrutura física da filtração se corrompe. É aqui que entra o conceito da peneira rasgada. Entendi. Neste ponto crítico, os rins perdem sua seletividade microscópica, sabe? Eles começam a deixar vazar proteínas vitais para a urina, enquanto retêm compostos letais no sangue. Eles não conseguem segurar o que é vital nem expulsar o que é mortal. Exatamente isso. E em um ambiente biológico com a peneira rasgada, compostos que são totalmente inofensivos para um indivíduo de 20 anos começam a se acumular no sangue. Nossa, um suspiro profundo de horror é a única reação possível. Essa analogia muda completamente a perspectiva e, bom, os relatórios de toxicologia identificam 2 elementos primários que se aproveitam dessa peneira rasgada, né? Atuando como verdadeiros assassinos silenciosos no sistema comprometido. Sim, a literatura é clara sobre isso. O primeiro deles me deixou em choque absoluto: o potássio. Como é que um eletrólito essencial se torna letal dessa forma? É a física do corpo humano falhando. Em um corpo com filtração perfeita, o potássio é excretado sem esforço nenhum. Mas quando os filtros falham, ele se acumula na corrente sanguínea. E o coração sofre com isso. Sofre de forma aguda. O perigo agudo do potássio reside no fato de que ele é o mineral responsável por ditar o ritmo elétrico do coração. Quando os níveis de potássio no sangue sobem além do limite fisiológico, o músculo cardíaco entra em colapso elétrico. Espera, deixa eu ver se eu entendi a física disso. É tipo uma bateria. O coração precisa de uma diferença de carga entre o interior e o exterior das células para conseguir bater e, em seguida, resetar para o próximo batimento, correto? Sim, é o chamado potencial de membrana. Se o sangue que banha o coração está inundado de potássio, esse gradiente elétrico simplesmente desaparece. Meu Deus! O músculo cardíaco se contrai, mas não consegue resetar sua carga elétrica. Ele trava. Isso induz arritmias severas que podem evoluir, em questão de minutos, para uma parada cardíaca súbita. Caramba! E tem o segundo assassino silencioso apontado pelas fontes, que é o oxalato. O oxalato, sim, eu li sobre isso nos relatórios que estamos dissecando. E o mecanismo de ação dele é aterrorizante. É assustador.
O oxalato é um ácido orgânico presente em muitas plantas, usado por elas como um mecanismo de defesa na natureza. Para rins saudáveis, é inofensivo, é simplesmente filtrado e eliminado na urina. E acabou. Mas a peneira está rasgada. Exato. Quando os néfrons estão danificados e a filtração glomerular cai, o oxalato permanece retido na circulação sistêmica. E o grande problema é que ele não fica inerte. Ele é altamente reativo e procura imediatamente o cálcio livre no sangue para se ligar. Diante desses mecanismos tão graves, a falha elétrica pelo potássio e essa reatividade química extrema do oxalato, a grande questão que paira sobre este painel investigativo é a seguinte. Quantas pessoas? Sim, quantos adultos com mais de 45 anos, com a função renal levemente comprometida, estão neste exato momento consumindo dietas ricas nesses elementos e acreditando cegamente que estão otimizando sua biologia? A gente precisa expor imediatamente o que os dados chamam de lista da morte. É um dever médico expor isso. Antes mesmo de discutirmos como proteger o sistema vascular, nós temos que dissecar os 3 vegetais que causam danos agudos e irreparáveis. O topo dessa lista, bom, me chocou muito. O espinafre. Sim, o clássico espinafre. Espera aí, o espinafre. Eu preciso parar você aí porque isso soa como uma heresia científica, sabe? Nós crescemos ouvindo que o espinafre é o padrão ouro absoluto da imunidade e da força, reverenciado pelo ferro. A cultura pop ensinou isso. Exato. Como é clinicamente possível que a salada verde padrão da população seja uma ameaça biológica tão grave? A biologia explica isso perfeitamente através daquela crise do oxalato que acabamos de mencionar. O espinafre, é uma verdadeira bomba química de oxalato. Uma bomba. Quando consumido por pacientes com baixa capacidade de filtração, aquela ligação química entre o oxalato não excretado e o cálcio do sangue ocorre de forma massiva, incontrolável. Essa ligação cria uma nova estrutura física no corpo, os cristais de oxalato de cálcio. Mas como isso afeta fisicamente o rim que já está comprometido? Quer dizer, o que esses cristais fazem na prática dentro do órgão? Imagine esses cristais visualmente, sob um microscópio. Eles não são substâncias macias ou arredondadas, de forma alguma. Eles são pontiagudos? Eles têm a exata estrutura de milhões de fragmentos microscópicos de vidro afiado. São agulhas rígidas, flutuando em alta velocidade pela corrente sanguínea e impulsionadas pela força da pressão arterial. Meu Deus do céu! Vidro moído nas veias. Quando essa nuvem de vidro moído chega aos delicados túbulos renais, eles não conseguem passar pela peneira rasgada. Eles colidem violentamente contra as paredes celulares, arranham todo o tecido epitelial frágil e acabam bloqueando fisicamente os microcanais dos néfrons. Causando uma inflamação imensa. Uma inflamação aguda e severa. O corpo tenta consertar esse dano, o que acaba gerando um processo de cicatrização intenso. E nós sabemos que tecido cicatrizado não filtra sangue. Aquela unidade de filtração inteira é destruída permanentemente. É literalmente, olha, como despejar um balde de areia grossa e vidro moído em um filtro de água que já está lutando desesperadamente para funcionar. O colapso do maquinário é garantido. É a falência orgânica induzida pela dieta. Como é possível que a cultura moderna do bem-estar ignore que uma simples tigela de sopa de espinafre pode induzir uma lesão renal aguda quase que imediatamente em um adulto com sistema comprometido? As fontes que lemos sugerem uma troca emergencial e unânime. Sim, trocar o espinafre por alface. A alface possui níveis residuais quase indetectáveis de oxalato. É muito mais seguro. É uma mudança tão simples e vital. Mas, bom, a ignorância ocorre porque nós tratamos a nutrição através de cartilhas genéricas, sabe? Totalmente isoladas da realidade da fisiopatologia do envelhecimento. E esse mesmo erro crasso de julgamento nos leva ao segundo item letal da nossa investigação, a beterraba. Ah, a beterraba. O grande mito medieval. Sim, existe uma crença profundamente enraizada na cultura popular
de que a beterraba, por causa daquela coloração vermelha intensa, seria o tratamento natural ideal para a anemia que ocorre frequentemente na insuficiência renal. É simpatia pura, né? O que se parece com sangue constrói sangue. Totalmente sem base científica. Os relatórios médicos desmentem isso de forma brutal e inegável. Desmentem porque a premissa é biologicamente falsa desde o início. A anemia na doença renal não tem nada a ver com falta de pigmento vermelho na dieta. Não, a anemia ocorre porque os rins doentes param de sintetizar a eritropoetina. É o hormônio essencial que sinaliza a medula óssea para produzir novos glóbulos vermelhos. Nenhuma quantidade imaginável de beterrabas altera essa falha endócrina. E o que a beterraba faz, na verdade, pelo que li nos argumentos, é desencadear um choque mineral devastador no sistema vascular. Exatamente. Aqui entra a carga massiva de potássio da beterraba atacando o músculo cardíaco. Mas o papel do fósforo presente na beterraba detalha um mecanismo de colapso que é quase perturbador de se estudar. Como o fósforo atua nesse cenário de falência? É um efeito dominó biológico. Quando os rins não conseguem eliminar o excesso de fósforo que a beterraba traz, esse fósforo se acumula no plasma sanguíneo, e altos níveis de fósforo se ligam ao cálcio circulante, fazendo com que os níveis de cálcio livre despenquem de forma perigosa. O corpo entra em alerta. Para tentar equilibrar essa anomalia que pode ser letal, as glândulas paratireoides entram em pânico absoluto. Elas começam a liberar hormônios que extraem ativamente o cálcio de dentro dos ossos do próprio paciente e jogam esse cálcio extraído diretamente na corrente sanguínea. Olha a gravidade disso. E esse cálcio livre arrancado dos ossos não tem para onde ir. Ele se combina com o excesso de fósforo e começa a se depositar diretamente nas paredes das artérias e nos finos vasos sanguíneos. O que chamamos de calcificação vascular severa. Os relatórios são aterrorizantes sobre isso. As artérias, que pela nossa natureza humana deveriam ser tubos macios, elásticos e pulsantes, se transformam em tubos rígidos calcificados. Como canos de chumbo velho. É uma imagem perfeita. O fluxo sanguíneo é completamente estrangulado. O coração, coitado, precisa bater com muito mais força para empurrar o sangue por esses canos rígidos, e isso eleva a pressão sistêmica de forma absurda. E como se essa calcificação toda não fosse o bastante, a beterraba ainda contém níveis altíssimos de nitratos naturais. Os nitratos. Nitratos são usados por atletas jovens para dilatar os vasos antes de um treino muito intenso, não é? Sim, para um sistema vascular forte e elástico de 20 anos, dilatadores são toleráveis. Mas em pacientes maduros, em artérias já calcificadas e danificadas, como acabamos de descrever, essa carga súbita de nitratos provoca flutuações extremas. Violentas, diria. Violentas da pressão arterial. A literatura descreve isso não como um aumento de fluxo constante, mas como ondas de choque hidráulico. Ondas que quebram repetidamente contra os frágeis glomérulos no rim, rasgando o tecido vivo e acelerando a fibrose até o ponto de não retorno. Ok. Então o espinafre rasga os tecidos com microcristais, a beterraba calcifica as artérias e induz essas ondas de choque. Mas e as intervenções líquidas? Sabe, existe uma febre absoluta de desintoxicação matinal hoje em dia. Ah, os sucos detox. Isso. Uma suposição de que sucos crus lavam os rins. O que os dados dessa investigação dizem sobre o epicentro absoluto dessa tendência, o famoso suco de aipo cru? O suco de aipo, para um sistema com função renal em alerta, é talvez a intervenção mais insidiosa e destrutiva de toda esta lista. Insidiosa por quê? O aipo possui uma assinatura bioquímica muito peculiar, um teor altíssimo de sódio orgânico natural. Quando ele é consumido de forma muito concentrada, esse sódio provoca uma retenção hídrica massiva e quase imediata dentro do espaço intravascular. Ou seja, o volume total de sangue circulando no corpo aumenta subitamente. É como ligar uma mangueira de água no máximo, disparando a pressão com toda a força contra aquelas paredes renais já exaustas. Sim. Mas o erro fatal apontado nos relatórios não é apenas o ato de comer o aipo. A catástrofe metabólica ocorre no ato de transformá-lo em suco. Por que o processo da máquina de extração agrava tanto o quadro? Porque o processo mecânico de extrair o suco remove completamente a matriz de fibra do vegetal.
E precisamos entender que a fibra não é apenas massa inerte, sabe? A fibra é o mecanismo biológico de segurança da própria natureza. Ela funciona como um freio na digestão. Exatamente isso, um freio vital. O trato intestinal humano evoluiu milhões de anos para processar nutrientes que estão fortemente emaranhados em fibras complexas. Isso força uma absorção lenta, bem gradual, ao longo de várias e várias horas. E o suco quebra isso? Sem a malha protetora de fibra para desacelerar o processo, toda aquela carga massiva de potássio, sódio e minerais, que foi concentrada a partir de um maço inteiro de aipo, entra na corrente sanguínea de uma vez só. É como um tsunami químico totalmente incontrolável. Transforma-se uma digestão de 4 horas em uma injeção intravenosa de 4 minutos. Isso, pelo que li, induz a um quadro gravíssimo de hipercalemia aguda imediata. Hipercalemia aguda. O choque é brutal. É o equivalente a forçar um trabalhador que já está desmaiando de exaustão a carregar subitamente 80 quilos de pedras. O sistema simplesmente apaga. Os dados insistem de forma autoritária que o aipo deve ser usado estritamente como um tempero menor cozido em caldos, sempre mantendo sua matriz estrutural fibrosa intacta, nunca em sucos por adultos com declínio na filtração. É um desastre provocado pela própria cultura de saúde equivocada que vivemos hoje. Bom, diante de todo esse cenário de toxicidade mascarada de saúde vibrante, nossa investigação precisa oferecer uma rota de fuga clínica. Precisamos de soluções reais. Se a biologia ensina que a peneira está rasgada e não suporta mais essas cargas pesadas, quais são os resgatadores biológicos reais? Que compostos operam em harmonia total com um sistema vascular gravemente danificado? O primeiro aliado revelado pelos ensaios clínicos é incrível na sua simplicidade: a abobrinha. A humilde abobrinha. E ela é clinicamente excepcional por causa da sua matemática nutricional muito precisa. O maior desafio no gerenciamento do declínio renal é encontrar vegetais que ofereçam volume e saciedade ao paciente sem acionar aquele temido gatilho elétrico do potássio. E a abobrinha brilha nisso. Brilha muito. A abobrinha entrega apenas cerca de 140 a 150 miligramas de potássio por cada 100 gramas de alimento consumido. E relembrando a nossa analogia da bateria elétrica do coração, essa restrição rigorosa aos 150 miligramas é o que garante que o gradiente elétrico celular do coração não sofra um curto-circuito fatal. Perfeito. O paciente pode comer uma quantidade decente para não passar fome, mantendo o coração batendo no ritmo exato e seguro. Além disso, a abobrinha possui níveis de sódio que são quase indetectáveis. Ou seja, nenhuma retenção de água, nenhuma elevação de pressão arterial. Corretíssimo. Mas, olha, a verdadeira genialidade biomédica da abobrinha reside em sua estrutura complexa de carboidratos. Mais especificamente no mecanismo de ação da pectina. Sim, eu fiquei maravilhada com essa seção das anotações. Como é que essa fibra solúvel atua no organismo lá dentro? A pectina é absolutamente fascinante. Quando ela desce para o ambiente úmido e quente do nosso intestino delgado, ela sofre uma mudança física e estrutural. Ela se hidrata pesadamente e forma uma matriz gelatinosa muito espessa nas paredes. E esse gel não ocupa espaço à toa, né? Não, ele opera como um ímã bioquímico agressivo. Ele possui uma afinidade química altíssima e se liga fortemente a metais pesados indesejados e subprodutos tóxicos do metabolismo das proteínas, como a ureia, por exemplo. É literalmente, olha, como um caminhão de lixo intestinal de altíssima eficiência. A pectina tranca essas toxinas urêmicas dentro dessa armadilha de gel lá no trato digestivo e as elimina com segurança através das fezes. Antes mesmo delas cruzarem a barreira do sangue. Antes de chegarem ao sangue. Isso poupa os rins doentes de terem que filtrar esse mesmo lixo metabólico uma segunda vez. É um desvio de carga perfeito, uma engenharia corporal brilhante. É a medicina preventiva na sua forma mais pura e elegante. Mas os relatórios médicos são estritos sobre o método de preparo. Para manter essa matriz de pectina totalmente funcional e não destruir as vitaminas sensíveis ao calor, a abobrinha deve ser preparada apenas no vapor,
por breves 5 a 7 minutos. Nada de fritura. Fritá-la em óleo a altas temperaturas aniquila completamente suas propriedades curativas. É inútil. Anotado. Essa precisão química no preparo nos leva ao segundo resgatador deste nosso protocolo de hoje, que atua não no intestino, mas diretamente na estrutura física microscópica dos rins, o pimentão vermelho. E a primeira advertência em letras garrafais nas fontes é: nunca, sob nenhuma hipótese clínica, confundir o pimentão vermelho com o tomate. O tomate é uma bomba letal de potássio para esses pacientes. Tem que ser banido nesse estágio. Mas o pimentão vermelho, ele atua como uma verdadeira armadura vascular. A biologia do pimentão vermelho foca intensamente na reparação de tecidos. A investigação revela que ele possui até 3 vezes mais vitamina C do que uma laranja média, sabia? Sim, e por que os rins precisam de vitamina C em doses terapêuticas tão elevadas? Porque os rins não são apenas blocos maciços de carne inerte. Eles são, na verdade, um emaranhado tridimensional muito denso de milhões de vasos sanguíneos capilares incrivelmente delicados. E a pressão alta os destrói. Exato. A pressão arterial cronicamente alta e as toxinas circulantes causam microrrupturas o tempo todo. Pequenos rasgos na parede desses vasos. A alta dose de vitamina C do pimentão age diretamente em células fundamentais chamadas fibroblastos, Instruindo-as a sintetizar colágeno correto. sintetizar novas moléculas de colágeno de altíssima qualidade. Esse colágeno é imediatamente transportado pelo corpo para reforçar a integridade estrutural e restaurar a elasticidade vital das paredes desses microvasos que foram rasgados. É, de forma literal, material de reparo para tubulações biológicas que estão rachadas. Restaurar essa integridade estrutural é o que garante que a peneira não se rasgue ainda mais. E a cor vibrante do pimentão não é só estética, ela sinaliza uma densidade absurda de compostos antioxidantes maravilhosos. O licopeno, principalmente. Esses compostos neutralizam os radicais livres corrosivos no sangue, desacelerando aquele processo inflamatório terrível de cicatrização dos néfrons. Mas, assim como a abobrinha, a regra de preparo dita a diferença entre a cura e a inutilidade total. As fontes exigem o consumo cru ou salteado levemente por 2 a 3 minutos com azeite de oliva extra virgem. A ciência por trás da adição do azeite de oliva é crucial aqui. Não podemos pular isso. O licopeno e a vasta maioria dos antioxidantes vitais presentes no pimentão vermelho são lipossolúveis. Precisam de gordura. Precisam. Isso significa que eles são incapazes de cruzar a barreira de água do intestino sozinhos. Eles precisam obrigatoriamente de uma gordura saudável atuando como veículo de transporte para conseguir entrar no sangue. O azeite de oliva cria esse veículo de forma magistral. E o tempo mínimo de calor. A recomendação do tempo mínimo se dá porque a exposição prolongada ao fogo agiria como um maçarico, quebrando todas as sensíveis ligações químicas da vitamina C antes mesmo do alimento chegar ao estômago do paciente. E terceiro elemento vital deste protocolo de proteção ataca uma frente completamente diferente no organismo. É o guardião do eixo intestino-rim, o repolho. As fontes médicas o descrevem quase com a reverência de uma intervenção farmacológica de resgate em UTI. É porque é o nível de eficácia clínica que ele apresenta. Para compreender a ação profunda do repolho, nós precisamos iluminar o funcionamento do eixo intestino-rim. Explique isso para nós. Pacientes adultos com declínio renal quase inevitavelmente desenvolvem uma condição sistêmica severa chamada disbiose, que é a corrupção absoluta da flora bacteriana intestinal benéfica. Com a imunidade em baixa, o intestino se torna permeável, sabe? Isso. Ele inflama, desenvolve microfissuras e começa a vazar toxinas bacterianas mortais, como as endotoxinas, diretamente para a corrente sanguínea. É um ciclo vicioso contínuo. De autointoxicação sistêmica crônica. E o repolho desce para esse campo de batalha biológico armado com um composto poderoso chamado sulforafano. Eu li as dinâmicas químicas nos relatórios. O sulforafano aniquila ativamente as colônias de bactérias nocivas no intestino. Ele suprime as vias inflamatórias e estimula a restauração da barreira da parede intestinal.
É um faxineiro de combate. Mas o que realmente paralisou nossa investigação foi o papel do repolho contra uma complicação aterrorizante chamada acidose metabólica. A acidose metabólica. Essa é, muitas vezes, olha, o momento exato em que os rins começam a perder definitivamente a guerra bioquímica. Por quê? Quando os néfrons perdem a capacidade de excretar íons ácidos de hidrogênio, que são apenas os subprodutos normais do metabolismo celular, esses íons letais se acumulam, o pH do sangue despenca rapidamente. O plasma sanguíneo torna-se literalmente um ambiente ácido e corrosivo. E a biologia humana, as nossas células, não toleram variações bruscas de pH. As enzimas, que são as verdadeiras máquinas operárias das nossas células, precisam de um pH perfeitamente neutro para conseguir funcionar. Exatamente. O ácido desconfigura, desnatura todas essas enzimas. As consequências sistêmicas dessa acidez são brutais para os adultos. O paciente começa a sofrer de dores musculares profundas, constantes e crônicas. O corpo, tentando, num desespero bioquímico, tamponar o ácido, começa a dissolver seus próprios ossos. Dissolver os ossos para liberar sais alcalinos de cálcio, que tragédia! E um quadro de insônia resistente aos medicamentos também se instala, né? Sim, porque as enzimas cerebrais que produzem os neurotransmissores que induzem o sono profundo simplesmente paralisam naquele ambiente ácido. O cérebro não consegue mais desligar. É uma falha catastrófica em cascata, induzida apenas pela queda do pH. Onde o repolho entra para reverter esse colapso? O repolho cru ou minimamente cozido é um dos vegetais com maior potencial alcalinizante documentado em toda a medicina botânica. Ele neutraliza o ácido? Completamente. Quando suas matrizes fibrosas são digeridas, elas liberam no plasma sanguíneo minerais muito específicos. Minerais que reagem quimicamente de imediato, sequestrando e neutralizando aquela carga pesada de íons de hidrogênio ácido. Ele eleva e restaura ativamente o pH do sangue para níveis fisiologicamente seguros e viáveis. E com essa estabilidade química vital restaurada, as enzimas celulares retomam suas formas tridimensionais corretas, o metabolismo muscular relaxa, parando a dor crônica, e a arquitetura química do sono profundo é finalmente devolvida ao paciente. É uma virada de chave biológica. Mas, novamente, a execução fatalmente falha no momento do tempero. A instrução absoluta e negociável para o repolho é nenhuma grama de cloreto de sódio. Salgar o repolho é aniquilar o propósito de salvamento vascular da intervenção. Para conferir sabor, o paciente deve obrigatoriamente usar compostos expansores vasculares, como alho, cebola orgânica ou gengibre fresco, e ferver por exatos 5 a 7 minutos. Para manter a textura. Isso, mantendo a textura estrutural crocante para não volatilizar os essenciais compostos de enxofre curativos. Mas precisamos fazer uma pausa aqui. Devemos ser brutalmente honestos neste nosso painel investigativo. Sim. Por mais cientificamente exatas que sejam essas brilhantes substituições alimentares, conhecer a bioquímica profunda de uma abobrinha ou de um repolho torna-se clinicamente inútil se os princípios diários fundamentais de sobrevivência forem ignorados pela pessoa. Eu concordo plenamente. Não há alimento miraculoso no mundo que compense o alto abuso fisiológico diário. A investigação consolida esse conhecimento em 3 regras de ouro inegociáveis para tentar conter essa degradação sistêmica de um corpo adulto acima de 45 anos. A primeira regra, que dita absolutamente todas as outras, é muito clara. Priorizar alimentos de perfil neutro. O desejo viciante por sabores explosivos e ultrassalgados deve acabar agora. O sal de cozinha não é um mero tempero na biologia do declínio. Ele é o inimigo número 1 da preservação glomerular. E por que o sal destrói o glomérulo? O cloreto de sódio, por sua própria natureza iônica pesada, atrai uma quantidade absurda de água para dentro das veias do paciente. Isso expande de forma muito violenta o volume de líquido circulante no corpo. É pura física aplicada. A força hidrostática gerada por esse excesso massivo de volume esmaga e destrói os microvasos renais de dentro para fora. É pressão rasgando o tecido. A segunda regra caminha de mãos dadas com a primeira.
Ela exige o consumo altamente focado em vegetais aquosos e de carga eletrolítica mínima, como o pepino cru e o rabanete branco. O corpo adulto humano precisa de hidratação fluida e constante para lavar o que sobrou da funcionalidade dos filtros renais. Mas precisa fazer isso com leveza. Exato, sem o fardo de uma carga mineral pesada que os néfrons esgotados não conseguem mais processar. E a terceira regra é um alerta clínico de vigilância orgânica total. O dever absoluto de observar os primeiros sinais do colapso iminente do sistema. O dever de ouvir os sinais físicos de SOS que o sistema vascular começa a emitir silenciosamente. É crucial não ignorar esses alertas. Nossa investigação de hoje cataloga os sintomas cruciais que exigem atenção médica imediata e intervenção clínica de emergência. Não estamos falando daquele cansaço típico do final de um longo dia de trabalho. Estamos falando de tornozelos e canelas que incham subitamente, desproporcionalmente, ao longo de poucas horas. O edema gravitacional. Sim. Marcas de meias elásticas que deixam fossos profundos e totalmente anormais na pele das pernas, evidenciando uma retenção de líquidos patológica que o sistema venoso já não suporta mais bombear de volta para cima. E, bom, o sintoma neurológico mais bizarro, revelador e aterrorizante de todos eles. Um súbito, forte e persistente gosto metálico na boca, ou um mau hálito de odor químico estranho e incomum. Esse gosto metálico pesado na língua não é falta de higiene bucal matinal. Na medicina clínica rigorosa, nós chamamos isso de uremia avançada. É a falha final e catastrófica da peneira. A intoxicação extrema. Representa o acúmulo extremo de toxinas puras no corpo. Diureia não filtrada circulando livremente no fluxo sanguíneo, em concentrações tão insanamente elevadas que as próprias moléculas tóxicas começam a se difundir passivamente pelas glândulas salivares. A ureia chega à boca e, em contato com enzimas salivares, se quebra quimicamente em gás amônia. É o corpo humano em seu mais profundo desespero bioquímico, literalmente gritando que o sistema principal de filtragem de sangue entrou em colapso total. O que, naturalmente, devido à gravidade absoluta da situação, nos leva ao aviso médico e investigativo inegociável deste nosso painel. O momento em que a ciência exige respeito institucional completo. Toda a complexa fisiologia preventiva, sabe, todos os belos mecanismos de defesa que destrinchamos tão meticulosamente nesta sessão. Desde o desvio intestinal cirúrgico provocado pela pectina da abobrinha, até o perigo agudo e puramente mecânico dos cristais de oxalato circulando no sangue, tudo isso representa estratégias embasadas na biologia da proteção em estágio incipiente ou, no máximo, moderado de declínio renal. E quando o paciente já passou dessa fase? No entanto, se um adulto possui um diagnóstico formal de falência renal plenamente estabelecida, glomerulonefrite crônica avançada, insuficiência terminal, ou se o paciente, já se encontra ativamente sob rígidos cuidados médicos nefrológicos ou em dura preparação para diálise, os dados da pesquisa são unânimes e frios. Nenhuma dieta autônoma deve ser implementada em casa, e nenhuma intervenção nutricional baseada em modismos de internet deve ser sequer tentada. A margem de erro não existe aí. É zero? Exatamente zero. Qualquer tentativa de modificação nutricional nesses cenários altamente críticos exige exames de sangue seriados, constantes, e painéis de urina meticulosamente avaliados e interpretados por um médico nefrologista responsável pelo caso. Em estágios tão avançados de declínio, a janela de tolerância orgânica para íons vitais como o potássio e o fósforo deixa de ser medida em gramas e passa a ser friamente calculada em micromiligramas. Um pequeno erro é fatal. Desrespeitar essa fronteira invisível, alterando cargas minerais por conta própria, achando que está fazendo um bem, é convidar ativamente o risco estatístico quase certo de uma fibrilação ventricular fatal, totalmente induzida quimicamente por alimentos. O objetivo central da nossa investigação hoje não é de forma alguma promover o medo paralisante ou a privação nutricional irracional, mas sim incitar uma verdadeira revolução estratégica.
Uma revolução séria, estudada e informada na base da nutrição molecular envelhecida. A magnitude desta investigação, o imenso peso de decifrar cada um desses relatórios fisiológicos densos, é que a biologia impiedosa do envelhecimento celular exige de nós uma profunda, quase humilhante obediência perante as imutáveis leis da ciência. Não podemos lutar contra a física do corpo. A ideia romântica e perigosamente simplista de que um superalimento natural carrega benefícios mágicos universais, sabe? Aplicáveis do berço ao leito de morte, não passa de uma falácia comercial letal. O exato punhado de espinafre cru, a exata concentração de suco de aipo prensado a frio que nutre de forma tão brilhante e vigorosa o corpo de um indivíduo totalmente sadio aos 20 anos, detém, em sua complexa estrutura molecular, a capacidade clínica e mecânica de destruir, literalmente e irreversivelmente, destruir a malha fina dos néfrons em um adulto de 60 anos, caso aquelas frágeis microestruturas de proteção não operem mais com 100% da sua integridade original. E ao contemplarmos o abismo das consequências dessa análise tão severa de hoje, nós somos deixados com um questionamento biomédico que considero muito profundo, sabe? Uma dúvida metodológica imensa que deve obrigatoriamente ecoar na mente e na consciência de todos os adultos maduros que buscam genuinamente o longo e seguro caminho da longevidade científica. Nós dissecamos hoje de maneira clínica e totalmente inegável como a disfunção microscópica na peneira de um único sistema de órgãos, o par de rins. Sim, apenas um sistema de órgãos falhando. Exato. Como apenas essa falha tem o poder absurdo de inverter subitamente a polaridade de todas as regras e leis da nutrição humana, transformando minerais absolutamente essenciais em toxinas fulminantes e convertendo plantas inocentes em armas afiadas de calcificação arterial e choque elétrico cardíaco. Uma verdadeira e triste inversão da natureza biológica. O que, por pura dedução analítica e investigativa, nos obriga a questionar em um escopo sistêmico muito mais amplo e urgente. Pense bem, se isso tudo é verdade comprovada para os rins, à medida que a idade avança e as nossas mitocôndrias e membranas celulares começam a se alterar em completo e profundo silêncio, O que mais está falhando sem sabermos? que outros aclamados e caríssimos superalimentos modernos estão precisamente neste exato segundo sobrecarregando furtivamente todos os canais de desintoxicação dentro das fronteiras silenciosas do nosso fígado. Ou, muito pior, inflamando em segredo as delicadas e irrecuperáveis fiações neurais do nosso próprio cérebro, enfraquecendo impiedosamente as nossas defesas cognitivas a longo prazo, simplesmente pelo triste e ignorante fato de que nós continuamos obedecendo cegamente a velhos e ultrapassados manuais de otimização de saúde. Manuais que foram metodicamente escritos e amplamente testados para uma fisiologia de juventude, vibrante e indestrutível, que, biologicamente e clinicamente falando, nossos corpos maduros não possuem mais. Essa é a perigosa dissonância cognitiva que enfrentamos diariamente na trincheira da medicina preventiva e que deve ser urgentemente superada pela ciência baseada em mecanismos profundos de ação. No fim das contas, a mais trágica cegueira metabólica que podemos nutrir é continuar dia após dia incansavelmente empurrando areia grosseira, pressão sanguínea altíssima e toxinas ocultas erroneamente lidas e vendidas como remédios para dentro da maquinaria celular e mantendo a perigosa fé infundada de que uma peneira biológica já esgarçada pelo tempo possui a força mágica de suportar todo o impacto bruto da nossa ignorância. Nós encerramos nosso complexo e urgente painel médico-analítico de hoje com essa importante, dolorosa e muito severa reflexão técnica. Fiquem todos clinicamente vigilantes sobre si mesmos, eduquem-se profundamente sobre os mecanismos ocultos e inflexíveis da sua idade, leiam sem hesitação os sinais vitais silenciosos e os alarmes de emergência que a fisiologia madura relata e, acima de todas as coisas, tratem as leis imutáveis e a passagem do tempo biológico com imenso rigor
a obediência cega e o profundo respeito científico que a extrema fragilidade sistêmica exige de cada um de nós.